Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Estamos aqui para ler um texto e estudar o texto da irmã Peggy Fonseca, chamada Cidadania Verdadeira. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E quando estudamos o texto do Manancial, juntamente com a porção bíblica, tanto faz se juntamente com alguém ou separado, não tem problema. Mesmo que façamos essa leitura individual, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o quê? O nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Peggy Fonseca. Então, o que eu vou fazer? Vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi após ler o texto, tá bom? Então, meus irmãos, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe de forma que possamos compreender as verdades eternas. Senhor Jesus, que nós possamos entender o que Tu queres nos dizer, que esse nosso devocional seja produtivo, que nós possamos compreender, principalmente, que somos cidadãos do céu. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Enche-nos com a Tua graça, com o Teu amor. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto está em Filipenses. Nós vamos começar no capítulo 1, versículo 27, e vamos terminar no 4º versículo do capítulo 2. E diz assim, ó. É o irmão Paulo falando com o pessoal lá de Filipos, né? Portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que desta forma que eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição, entretanto, para nós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Amém? Esse texto eu acho fantástico, né, irmãos? Bom, então o nosso texto do Manancial chama-se Cidadania Verdadeira. E a irmã Peggy escolheu o versículo 27 para ser o versículo-chave, que diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Bom, conta uma história antiga, a gente não sabe dizer se é verdade ou não, que o grande Alexandre o Grande, né? Ele encontrou um soldado que tinha o mesmo nome que o dele. E este soldado era muito preguiçoso, muito desonesto. E ele era incompetente para trabalhar lá no exército, era um soldado ruim. E quando o Alexandre o Grande perguntou o nome dele, e ele disse Alexandre, aí o imperador ficou com muita raiva descobrindo que era xará de uma pessoa preguiçosa daquelas.
E aí o rei respondeu de imediato: ou você muda de nome, ou muda de atitude, muda de comportamento. Então é isso que o irmão Paulo está falando para o pessoal lá de Filipos, lá no versículo 27, né? Que nós temos que ser como Jesus Cristo. O versículo que a gente acabou de ler poderia ser traduzido dizendo que os cristãos deveriam se comportar como cidadãos dignos do reino do céu, como está lá em Filipenses 3:20, que diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, é como se apertasse a tecla SAP, né? E que o irmão Paulo estava dizendo, o apóstolo Paulo estava dizendo isso, que a gente tem que viver como Cristo viveu. Paulo declara que a gente é cidadão dos céus. E os filipenses, entenderam isso rapidão. Por quê? Eles compreenderam que, embora eles morassem na cidade de Filipos e eles fossem cidadãos de Roma, com todas as responsabilidades que isso exigia, eles sabiam que eram cidadãos do céu. Então, Paulo queria que os cristãos filipenses entendessem que o modelo de comportamento que eles deveriam ter não era igual do pessoal da cidade de Filipos, não era igual ao pessoal de Roma, não. Era um comportamento igual de Cristo, que demonstrasse fidelidade e lealdade a Deus, não a César. Logicamente que isso parece óbvio, mas é bastante importante de ser dito, porque ele está dizendo que assim como Filipos era uma colônia de Roma, na Macedônia, a igreja de Jesus Cristo era uma colônia do céu em Filipos. E assim conosco acontece a mesma coisa, né? Assim como nós aqui que moramos no estado de São Paulo, fazemos parte do Brasil, né? Nós também somos aqui uma filial do céu, aqui no Brasil, ou onde quer que você esteja me ouvindo, né? Então, nós estamos aqui representando o reino celestial. Para nós é um desafio tremendo viver como cidadão no país cuja sede é celestial. Ah, imagina, né? Como é chique. O nosso país é lá, com Deus. Então, isso vai nos causar alguns transtornos, que nós temos que viver na contracultura, né? Porque o que o mundo quer nos ensinar não diz, não está de acordo com aquilo que no nosso país nós aprendemos, que nós aprendemos com Jesus Cristo, né? Então, o irmão Paulo vai assim, esboçando, pintando com um pincel bem grande, um retrato dos cidadãos que andam de mãos dadas, trabalhando ombro a ombro para o Evangelho de Jesus, né? Pelo Espírito Santo, unidos com o mesmo amor, o mesmo propósito e os mesmos pensamentos. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim: que em nossas igrejas possamos pendurar um estandarte declarando: aqui se pode ver cidadãos do céu em ação. Amém? Será que podemos fincar esse estandarte mesmo nas nossas igrejas? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, irmãos, eu vou terminar aqui, deixando meu abraço de urso. Lembrando que para nós que sabemos qual é a nossa verdadeira cidadania, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.